Oi gente, meu nome é Pamela e esse é o canal Psico Saber. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema desenvolvimento humano, falando sobre as influências e contextos do desenvolvimento. Embora os estudiosos do desenvolvimento estejam interessados em estudar os processos universais do desenvolvimento, eles também estudam as diferenças nas características individuais. As pessoas, elas diferem em altura, peso, temperamento, personalidade. Os contextos que elas vivem também são diferentes, como as famílias, as comunidades, as escolas que frequentam ou não frequentam, o trabalho, o lazer. Antes de entendermos um pouco sobre essa questão dos contextos do desenvolvimento, vou falar um pouquinho sobre os períodos do desenvolvimento. A ciência dividiu os períodos do desenvolvimento humano porque existem idades médias para ocorrer certos eventos, como por exemplo, a primeira palavra, a primeira menstruação e diversos outros. Os períodos do desenvolvimento humano são período pré-natal, que vai da concepção ao nascimento, primeira infância, que é do nascimento aos 3 anos, segunda infância, que é de 3 a 6 anos, a terceira infância, que é de 6 a 11 anos, a adolescência, que é de 11 a aproximadamente 20 anos, o início da vida adulta, que é de 20 a 40 anos, a vida adulta intermediária, que é de 40 a 65 anos, e a vida adulta tardia, que é de 65 anos em diante. É importante lembrar que mesmo os processos que todas as pessoas estão submetidas a passar, os ritmos e o tempo pode variar um pouco. Somente quando o desvio da média for extremo, que devemos considerar um desenvolvimento excepcionalmente adiantado ou excepcionalmente atrasado. Recomendo que vocês assistam o vídeo que a Fernanda fez falando sobre as questões da normalidade, que ela explica um pouco mais sobre essa questão do que é normal e o que é patológico, como que é feito essa classificação. Mas primeiro terminem de assistir esse vídeo, daí no final eu vou colocar um card para vocês clicarem e irem assistir o vídeo dela. Continuando, bom, em relação às influências do desenvolvimento, elas têm origem principalmente em 3 elementos, que são a hereditariedade, traços inatos, ou seja, são as características herdadas dos pais biológicos. O ambiente, que é o mundo que está fora do eu, que começa dentro do útero e continua com o aprendizado, com as experiências da vida, no decorrer da vida. Maturação, que é a sequência natural de mudanças físicas e comportamentais, ou seja, o desenvolvimento do corpo e do cérebro. As influências também são divididas em influências normativas e influências não normativas. Vou falar primeiro das influências normativas. As influências normativas são eventos biológicos ou ambientais que afetam muitas pessoas ou a maioria delas. E as influências normativas, elas se dividem em influências normativas reguladas pela idade e influências normativas reguladas pela história. As reguladas pela idade são eventos que acontecem de forma semelhante para uma faixa etária de idade, como por exemplo a puberdade. As reguladas pela história são eventos que moldam o comportamento de uma geração histórica. O livro Desenvolvimento Humano da Papalha e da Feldman cita que as pessoas que se tornaram maiores de idade durante a Depressão e a Segunda Guerra tendiam a mostrar um forte senso de interdependência e confiança social, e isso declinou com as gerações mais recentes. Um outro exemplo de influência normativa regulada pela história é a pandemia do coronavírus que estamos vivendo hoje. Essa pandemia está moldando, ou seja, ela está tendo um grande impacto no nosso comportamento e nas nossas atitudes.
como por exemplo a utilização de máscaras, um maior cuidado com a nossa higienização e também a higienização de objetos. Já existem algumas pesquisas falando do impacto dessa pandemia na nossa saúde mental. Só que essas pesquisas são recentes, né? Como ainda nós estamos no meio dessa pandemia, não é possível saber quais serão os impactos a longo prazo e como esses impactos irão influenciar no desenvolvimento das pessoas. Existem também os contextos do desenvolvimento, que são família, nuclear ou extensa. A família nuclear é aquela composta por pai e mãe, ou mãe e mãe, ou pai e pai, ou apenas um deles, junto com seus filhos, sejam eles biológicos, enteados ou adotados. Já a família extensa, ela é multigeracional, ou seja, ela inclui, além dos pais, avós, tios, primos, tendo um contato diário. Outro contexto é o nível socioeconômico, que é a renda e nível educacional, e também a vizinhança, suporte social. Esses dois têm um grande impacto também no desenvolvimento. O livro cita que existem pesquisas que demonstram que a pobreza pode ser prejudicial para o desenvolvimento físico, cognitivo, psicossocial, tanto das crianças quanto das famílias, porém não é determinante. Outro contexto do desenvolvimento é a cultura e a etnia, ou seja, o modo de vida de uma sociedade ou grupo. A cultura é todo o comportamento e atitudes aprendidas e compartilhadas entre um grupo social. Já a etnia ou grupo étnico são pessoas unidas por uma mesma cultura, ancestralidade, origem nacional ou língua. E por último, o outro contexto é o contexto histórico, que é o tempo e o lugar. As experiências ligadas ao tempo e ao lugar afetam o curso de vida das pessoas, como por exemplo o coronavírus que afetou diretamente as nossas vidas. Em resumo, para entender o desenvolvimento humano é preciso considerar que as características herdadas dão um ponto de partida na vida do indivíduo, mas existem também muitos outros fatores ambientais ou também experiências que afetam o desenvolvimento. E também não podemos esquecer dos contextos que também têm grande impacto. Tudo que eu falei no vídeo de hoje está no livro Desenvolvimento Humano, da Diane Papalha e da Ruth Feldman. Vou deixar aqui embaixo um link para quem tiver interesse em comprar o livro. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, comentar aqui embaixo o que você achou. Eu vou deixar aqui no lado, um dos lados, o vídeo da Fernanda para vocês irem assistir. E até mais!